Estes soldados franceses preparam uma operação de salvamento. No meio das montanhas, em território hostil, uma unidade militar caiu numa emboscada. O contacto é feito por um militar britânico. Os helicópteros que participam na operação de salvamento são checos, húngaros, espanhóis, belgas e franceses. Os soldados também. É nos Alpes franceses que decorre este simulacro de uma missão de crise no Afeganistão, um exercício militar que podia muito bem ser real. Estamos a preparar os helicópteros para a colocação operacional no Afeganistão. Não temos estas condições em mais lado nenhum, só aqui em França, com estas montanhas altas. Esse é um dos pontos, o outro é a experiência operacional e o que aprendemos com os colegas franceses e de outros países. Poderíamos pensar que se trata de um exercício da NATO, mas é um treino multinacional da Agência de Defesa Europeia, o braço militar da política externa e de segurança comum da União. Tendo em conta que 21 dos 27 Estados-membros da União pertencem à NATO, fará sentido ter as duas estruturas? É uma sobreposição. Pertencemos às mesmas forças e operamos juntos na maior parte das ocasiões. Temos militares da União Europeia, temos militares da NATO. Podem ser complementares porque a União Europeia pode assumir uma operação e a NATO pode concentrar-se noutra. Podem coexistir e avançar juntas, mas penso que se complementam uma à outra. And so, yes, they can exist together and go forward together, but I think they're complementary to each other. Sinceramente, não vejo que haja qualquer problema. E sabe porquê? Porque os soldados são praticamente os mesmos. Se compararmos as nações, por exemplo, a França, o Reino Unido, a República Checa, a Polónia, a Hungria, são os mesmos soldados. Somos uma só força militar. Por vezes atuamos em nome da União Europeia, outras em nome da NATO. Do meu ponto de vista, enquanto soldado, enquanto militar, não há grande diferença. Esta ausência de diferença entre a defesa da União e a da NATO será um dos pontos da agenda da Cimeira da Aliança Atlântica a 4 de abril, na cidade francesa de Estrasburgo e na vizinha alemã do outro lado do Reno, Kalle. A Organização do Tratado do Atlântico Norte foi criada há 60 anos, durante uma época que nada tinha a ver com a paisagem de paz do mundo de hoje. Em 1949, a Europa saía ainda dos escombros da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria começava, criando uma cortina de ferro que separou a Europa entre o Ocidente e o Leste. Foi assim que, a 4 de abril de 1949, 10 países ocidentais, entre eles Portugal, mais os Estados Unidos e o Canadá, criaram uma aliança militar. A aliança, que ficou conhecida pela sigla NATO, foi criada com o objetivo de defender os seus membros de qualquer eventual ataque. Durante mais de 15 anos, o seu quartel-general foi em Paris. Quando, em 1950, o general de Gaulle regressou à presidência da França, o país começou a desenvolver o seu arsenal militar. De Gaulle não confiava na NATO e, sobretudo, não via com bons olhos a crescente presença militar americana na organização. E, em 1966, anuncia a retirada da França da estrutura militar integrada da Aliança Atlântica, que muda a sua sede de Paris para Bruxelas. Durante mais de 40 anos, a França orgulhou-se daquilo que considera uma política externa e de defesa independentes. E mesmo se a retirada francesa provocou um amargo de boca a vários membros da aliança, a decisão de Gaulle deve ser contextualizada, explica este antigo embaixador francês junto da NATO. A decisão do general de Gaulle foi tomada num mundo que era completamente diferente. Na altura, a França construía a sua própria força. Os americanos opunham-se. Havia a guerra da Argélia. Alguns dos nossos aliados da altura estavam contra. A guerra do Vietnã estava a começar e depois, sobretudo, havia a divisão do mundo em dois blocos, o Pacto de Varsóvia e a Aliança. Tudo isto desapareceu. Deux blocs, le Pacte de Varsovie, l'Alliance. Tout ceci a complètement disparu. A França, no entanto, nunca abandonou a NATO. Ela limitou-se a sair do Comando Militar Integrado da Aliança, ao qual regressa agora. Em março, o Parlamento francês aprovou a decisão do presidente Nicolas Sarkozy nesse sentido. Um regresso para este analista não é surpreendente.
Desde o início dos anos 90 e, sobretudo, depois de 1995, a França foi entrando na NATO de maneira não exatamente clandestina, mas pouco a pouco. O que significa que a reintegração estava praticamente feita. Só faltava uma decisão ao nível político. Foi esta decisão que o presidente Sarkozy estimou dever tomar. O facto de decidir a reintegração no seio do Comando Integrado da NATO significa, de certa forma, que a França já não é este Estado não alinhado. E isso, evidentemente, é importante no plano simbólico e do ponto de vista da imagem da França no mundo. Et ça, c'est important, évidemment, sur le plan symbolique et du point de vue de l'image de la France dans le monde. O presidente Sarkozy argumentou que o retorno da França ao coração da NATO será igualmente positivo para a política europeia de defesa. Ele põe fim aos receios de que a França tenha uma agenda secreta em termos de defesa europeia. Mas estes argumentos não convencem todos os analistas. Nicole Niazotto vê as coisas de outra forma. Se doravante tudo corre bem na NATO, se a França está no mesmo comprimento de onda que a América, se nos reconciliamos com o que o presidente chama a família ocidental, então por que despender ainda mais dinheiro e energia para fazer a mesma coisa no seio da União? Isso não quer dizer que a Europa da defesa não progresse. Acredito que podemos fazer coisas novas, suplementares em matéria de defesa europeia, mas faloemos no quadro da NATO. Faloemos como um pilar da NATO e não como um instrumento à disposição da União para reafirmar o seu papel na cena internacional. Os soldados que participaram no treino da Agência Europeia de Defesa em breve serão enviados para o Afeganistão. Um conflito visto como um teste para a NATO, mas sobretudo para os compromissos assumidos pela União Europeia em termos de defesa no exterior das suas fronteiras. Um conflito cuja resolução não é evidente. Um dos problemas importantes que a Aliança Atlântica vai ter de resolver é, evidentemente, a resposta aos pedidos americanos de reforço para a guerra no Afeganistão e a maneira como a administração Obama tenciona resolver o problema. Não podemos saber quais serão os pedidos americanos, mas podemos imaginar que as respostas europeias não estarão à altura do que os americanos pedirem. Ne seront pas à la hauteur de ce que les Américains demanderont. A 4 de abril, a NATO acolhe oficialmente a França de regresso ao comando da estrutura militar da Aliança, 60 anos depois do dia em que o tratado foi assinado.